Então, boa tarde ou boa noite a todos. É uma satisfação, então, tê-los aqui para esse evento, nesse projeto, o primeiro ciclo de encontros do Observatório Social das Populações Indígenas da Região Sul, neste frutífero projeto, em parceria do Núcleo de Antropologia das Sociedades Indígenas e Tradicionais, o NIT, do Programa de Pós-Graduação de Antropologia Social da URGS, e o Museu Antropológico do Rio Grande do Sul, da Secretaria de Cultura do Estado, e com satisfação, então, que nós temos essa segunda edição com o nosso palestrante, e eu vou, ao recebê-los, passar a palavra aqui para a Marina, do NIT, que vai, então, anunciar o palestrante hoje. Boa noite a todos. Chamo agora nosso convidado, ao Paulo Saci, de Salvador, conhecido por todos como Saci, cacique da terra indígena Rio dos Índios, no município de Vicente Dutra, ao norte do estado do Rio Grande do Sul. Saci também é coordenador do movimento indígena no estado do Rio Grande do Sul. Em 2018 concorreu a deputado estadual pela defesa dos direitos dos povos indígenas e hoje vai fazer o debate com a gente. Yang Magakar, Kaikko, Igregreva, Igregrea. Entenderam um pouco? Boa noite a todos, estou falando boa noite a todos, essas maravilhosas mulheres, estudante, que sou Luiz Salvador. Sou cacique de uma terra indígena, no estado do Rio Grande do Sul, sou mais conhecido como Saci, e quero dizer para vocês, para mim é uma importância minha vinda para cá para conversar um pouco, da vida social do povo indígena e da vida social do não indígena que está aí, com muito risco de vida, e nós estamos muito quietos, Acho que trabalhar nesse sentido, Acho que estou aí para ajudar, construir, pensar, e tentar buscar junto, uma parceria importante para toda a sociedade brasileira que está aí, e no futuro. Eu penso no futuro, que a gente sabe que a gente tem boa idade, e essa idade nós não somos pedra para durar mais de 1000 anos, Mas que tem que estar claro isso para a sociedade. Nós somos humanos. E, em primeiro lugar, eu quero assim dizer para vocês, não foi muito difícil de aprender língua portuguesa. Acho que, para mim, é uma história que eu tenho na minha vida, que eu carrego na minha vida, nas minhas costas. Quando eu conheci uma professora branca, que me ensinou a falar português. Quando eu me conheci, nasci embaixo de casa de capim, em Rodera Taquara, uma oca, com fogo de chão, no meio do mato. E eu era pelado, não tinha roupa, não tinha nada, Então, minha vida começou por aí, Era muito peixe, muita caça, muita mata, E pelos europeus, avanço dos europeus, avanço dos europeus, criou um governo dentro do Estado brasileiro, não só nosso Estado, mas criou uma política onde é que muitos que eu falo hoje, minha língua foi uma luta dos meus velhinhos,
me deixaram essa herança para mim. E daí eu tinha muita dificuldade de falar minha língua portuguesa, né? E a professora que eu tinha era uma lemoa, né? E eu estudava fora. Naquela época não tinha essa regalia do Estado. O Estado não tinha regalia para me dar suporte para falar. Só surava meu índio e não dava a solução dos índios. Era muito difícil de eu aprender. E daí, Cidade de Frederico, se criou Cidade de Frederico, primeira vez ali, Cidade de Frederico se criou. Houve uma senhora, uma professora, eu sei que ela foi uma vereadora, uma época em Frederico Westphalen, e ela conheceu minha mãe, né? E daí ela disse, né, que eu podia estudar, podia defender meu povo. E eu, nesse meio tempo, a minha mãe disse, ó, tu tem que estudar, mas não para ganhar um monte de dinheiro. Tu aprendendo já a falar português, você vai defender teu povo. E me ensinava coisas boas, né? E eu, nesse meio tempo, comecei a estudar. E essa amiga da minha mãe, que apareceu, que era em Frederico, ela pagava a minha escolaridade. Comprava lápis, né, caderno, que era para o melhor da minha pessoa. Só que eu não sabia escrever o que era escrever, né? E mesmo assim, aquela professora, para ela, eu era índio feio, índio negro, índio preto. Eu tinha que estudar fora das minhas coleguinhas, que eu tinha que ficar fora com classe mais ou menos 3 metros fora delas, não podia conversar com ela. E quem pagava esse meu estudo era uma mulher de Frederico, né? Mas eu chorava, que chegava em casa, não queria voltar mais para a sala dela, não queria voltar para a cidade para estudar, né? Mas minha mãe, tu tem que ir, mesmo que chorando eu ia, né? E comecei a falar algumas línguas, né? Tudo bem, tal, né? E graças àquela professora alemã, embora que ela me deu pau, me massacrou, mas eu comecei a falar língua portuguesa. Com 16 anos eu já sabia falar português. E nesse meio tempo não tinha mais dinheiro, né? Aquela que me ajudou a falar português também ela não conseguiu mais pagar, porque eu tinha que estudar num colégio mais grande daí, né? Não no primeiro grau, até quinto ano eu tinha que estudar, mas era mais caro daí, né? Aí não avancei no meu estudo, mas o meu sonho era de ser advogado, para defender meu povo, né? Meu sonho. Como eu não tinha isso, acabei... Mas eu aprendi bem, né? Tu sabe que eu estou falando bem com vocês aí, meio que amara, mas eu sei falar. Mas, entanto, a minha mãe, tu está pronto para enfrentar a dificuldade do governo, porque eles estão terminando com a nossa mata. Onde é que nós estamos vivos hoje? É a mata que deixa nós vivos. E nela que a gente toma água boa, né? E água boa nasce dentro da mata. E eu aprendi assim, né? E hoje eu defendo a vida de qualquer cidadão, né? Aí um dia um cara disse, você é negro? Eu disse, eu não sou negro. Eu disse, eu sou marrão. Meu cor é marrão, né? Não sou negro. Daí eu tinha uma roupa preta, né? Eu disse, essa roupa preta que é negro. Essa roupa assim é negro. Mas assim, eu não sou negro, eu sou índio marrão, né? Daí eu já sabia responder, né? Entanto que hoje eu defendo, né, as classes que são dominadas pelo governo brasileiro, né? São os povos mais sofridos no Brasil hoje, que são mortos, né, por alguns indivíduos, né, que são os negros.
e as mulheres são agredidas, né? Mesmo que elas lutaram pelos direitos, professores, trabalhadores em cada estado, né? Eu defendo essa parte. Então, quando eu assumi a minha candidatura, também como índio, eu tinha que defender o que eu era, o que é importante dentro da minha política, né? Que é defender direito das mulheres, direito do negro, direito do pequeno agricultor, direito à vida social do povo brasileiro. Então eu tinha noção que eu ia sofrer ataque de outros parentes, né? Como tem negro que não gosta nem dele, tem negro que não gosta de negro, também existe índio que não gosta de índio. Como tem branco que não gosta de branco, também tem, né? O Bolsonaro é negro, é branco. Ele é branco, mas não gosta nem dele, nem dos parentes. Do cor de outra raça ele não gosta. Ele gosta dele mesmo, porque ele tem capital. Ele está interessado em defender os territórios, né? Ele quer municipalizar a educação brasileira, não quer mais ter compromisso com os professores, não quer ter compromisso com as mulheres trabalhadoras, não quer ter compromisso com a universidade que está aí, que foi criado pelo movimento brasileiro. E o movimento brasileiro que criou a universidade, para acessar na universidade, foi o povo brasileiro, não é a própria universidade que criou. Foi o próprio povo brasileiro. Isso nós não estamos sabendo usar. Parece que a gente ficou com medo do Bolsonaro. No ano passado, nós estávamos em 3 mil indígenas em Brasília, né? Diz que tem pessoas aqui que estavam lá, tinha 1000 polícia contra, né? Só que eles tinham mais armas, tinha só arco e flecha, né? Mas nós conseguimos ficar lá, né, durante 8 dias, né, dizendo para eles que não viola direitos dos trabalhadores, direito das mulheres. Nós estávamos lá. Eu não estava defendendo como o meu povo, eu estava defendendo a maioria. Então esse é o nosso desafio. Por que a gente fez isso? Por que a gente está fazendo? Parece que a soja transgênica que vocês veem hoje na TV, né? Eles colocam, né? Pop, como é que é? Pop. Ele coloca pop alimento, pop não sei o que, né? Mas tudo aquele alimento que vocês não usam, seja de azeite, seja de qualquer alimento, pop não sei mais o que, é cheio de veneno. Mas vai lá no sítio de um pequeno agricultor, ele usa só orgânico. Então precisa adequar isso. Se nós continuar vendo a Rede Globo, a TV, como instrumento de alimento, nós não vamos ter um dia que, né, quantos anos você tem? 19 anos. Não chega a 40 anos. Que vai perder. Sim, não chega a 40 anos, porque o organismo das pessoas vão enfraquecer, nós vamos morrer quietinho. Os médicos não vão descobrir aquilo, hormônio que você tem por dentro. Então você vai tomar uma água envenenada e você vai morrer bem devagarinho. E os médicos vão, não, ela morreu de infarto, de gordinha, mas não é tua gordura. Você tem alguma coisa no teu corpo. Esse lado o povo indígena defende. Por que é importante a demarcação das terras indígenas no Estado? Nós não queremos, né? Hoje eu falava isso, nós não queremos Porto Alegre, nós não queremos mansão dele. Porque eu vivia pelado, aquilo que eu falei, eu vivia pelado. Eu não quero cidade. Eu quero viver assim, ó, no meio da mata, com água boa, para me sobreviver. Quero ver meu povo bem, com saúde de qualidade. Né? Semana passada, numa segunda-feira da semana passada, faleceu a minha sogra com 99 anos. Eu não vou chegar nesse ponto. Né?
dia 27 de julho, agora estou fazendo 50 anos. E já estou, sabe? Estou me sentindo ruim, né? Porque um pouco é pedra nas vesículas, que nós tomamos aquela água que eles alegam, né? Que colocam líquido para a água ficar boa, eles alegam isso, mas mentira, nós não estamos vendo o que está acontecendo no líquido da água lá. Então, mesmo que coloca um líquido para melhorar a água, nós estamos tomando veneno. Então, por isso que é importante que quando o índio quer demarcar um pedacinho de terra para sobreviver, que nem no caso eu tenho 715 hectares demarcada, com 48 famílias, com 218 indígenas. Lá dentro tem escola, tem enfermaria, tem um trabalho dos povos caigangue, né? Por quê? Para dizer para a sociedade, nós não precisamos um monte de terra para sobreviver. Daí, quando demarcam um pedacinho de terra desse, parece que é o fim do mundo. Sabe? Parece que nós vamos expulsar o capital de Porto Alegre, que muitos candidatos nossos aqui do estado falavam isso. E nós acreditamos de novo, novos eleitos dentro do estado. E dá para entender, compra de voto vai resolver o problema? Não vai resolver. Os caras têm capital, tem o Luiz Carlos Reis, né, que fala muito de pequena agricultura. Por que ele não dá esse mais de 1.200 hectares que ele planta no Uruguaiano ali? Por que não dá para os pequenos agricultores fazer o seu trabalho? Isso ele não divulga. Agora, quando tem multinacional para fazer uma barragem em cima do território brasileiro, do território indígena, está sendo atingido 480 agricultores no Alto Uruguai. 2 anos atrás, 482 agricultores. O que eu fiz? Eu entrei com ação. E no ação nós ganhamos na justiça. Deixa os pequenos agricultores trabalhar. Isso o Luiz Carlos Reis não fala. Agora, quando eu tinha esse 718 hectares de terra, ele parece que o mundo acabou. Então, nós temos que cuidar em conjunto. Vocês estão me ouvindo aqui. Eu sou pessoa assim, diferente, estão acreditando, vão acreditar, eu não sei. Mas precisa fazer nova aliança daqui 4 anos para mudar essa política. E para mudar, para você voltar a falar a mesma língua que você tem hoje, é só nós tirar esses ditadores malditos que estão lá hoje no poder. Mais uma vez se cria uma ditadura militar, ditadura no Estado brasileiro. Entanto que na FUNAI já colocaram um que queria expulsar aqueles que gostam de índio, que quer trabalhar com o povo indígena. O cara mais sem vergonha da Polícia Federal, comandante da Polícia Federal, vai trabalhar na FUNAI. Vai resolver o problema de índio? Vai resolver o problema dos pequenos? Não vai resolver. O que eles estão pensando? O Salvador, todos os meses ele está em Brasília. Agora você tira a foto dele, nós vamos prender ele na estrada. É isso que eles estão pensando. Vamos pegar ele no Rio Grande do Sul, ele não vai trancar mais BR, não vai mais conversar com professores, não vai conversar mais direito das mulheres, não vai falar mais nada. Vamos tampar a boca dele e colocar ele na jaula. É isso que eles estão pensando. Direito de ir e vir. Nós não temos mais direito se nós continuar desarticulado dessa forma que está aqui. Então precisa adequar isso, né? E por que eu falo da água? Eu quero misturar um pouco as coisas aqui para vocês entenderem um pouco. Porque hoje a Amazônia está na mão dos povos indígenas, está na mão dos
aqueles que vivem na água, do peixe, né, que estão lá no meio do mato. Tem vida lá. Tem vida humana, tem vida social dos nossos animais, nossa floresta, e está sendo ameaçada a Noruega, que dá solução para a vida de vocês. Quem assumiu a situação da Amazônia foi a Noruega, não é governo brasileiro. Quem ganha com isso é o governo brasileiro, e não demarca nenhuma terra indígena. Além disso, eles só roubaram o dinheiro da Noruega. Agora a Noruega está denunciando o governo brasileiro nesse sentido. Não aplicaram nenhum centavo na terra indígena. Aí o que eles estão fazendo? Criaram bandidagem em redor da Amazônia. O que eles criaram? Essa era a fita, mais madeira para transportar madeira para outros países. Os madeiras mais caros do país estão saindo aqui no Brasil. Isso eles não divulgam. Então, por isso que é importante divulgar isso. Eu estou falando isso para o futuro. Que eu tenho quase 20 filhos. Esses 20 filhos vai sair mais de 20 netos eu vou ter. Daqui 20 anos eu vou ter mais de 20 netos. Onde é que eles vão viver? Vão viver da água potável? Se nós não cuidar da nossa mata, da nossa mãe terra, né? Então, nesse sentido, eu defendo a população indígena, não indígena, povo negro, que são mais massacrados, e os direitos dos professores que estão aí. E direitos das mulheres que estão sendo aniquilados por esse governo, né? Então, quero dizer para vocês, seja bem-vindo, né? E querem fazer pergunta, né? Algumas coisas, né, que vocês estão com dúvida, né? E eu não deixo nenhum pouquinho aqui de dizer para vocês que eu vou recuar. Se eu vou morrer, quero morrer brigando por aqueles que moram em cima da terra indígena, que está sendo engolido por esse governo, e aqueles também que vivem das águas que nós bebemos e a vida social que está em risco hoje no mundo inteiro. Então não recua, sou coordenador, né? Me criei na minha mãe, eu vou obedecer minha mãe e até o fim da minha vida. Por isso que eu estou aqui e vou lutar pelo povo brasileiro dessa forma. Se é que nós temos que ir para a estrada morrer lá, a gente vai morrer. Mas vamos morrer brigando. Então precisa se aliar. E outras coisas, pessoal. Vocês que estão olhando um pouco para mim, eu estou trabalhando sem agredir a nossa mãe terra, porque nelas que nós vivemos. Nesse ano nós vamos produzir bastante alimento, nós vamos produzir nosso feijão, nosso milho, mas nós não vamos colocar veneno na nossa terra. Nós vamos pegar nossa enxada, nós vamos construir essa nova era, mostrar para esse governo que nós temos força sim. É possível fazer sim acontecer nosso direito, né? Dizer para o governo nós temos condições sim, mas com a ajuda de vocês. Se vocês criar uma banca, ou então um mecanismo para somar força, para dizer para o governo que vocês moram aqui, seja bem-vindo na minha área. Eu quero que cada um de vocês leve essa mensagem, seja bem-vindo, vão na minha casa está aberta, vamos me conhecer, tem alguns que me conhecem, minha casa está aberta para vocês.
minha família vão receber. Independente de que você fala alemão, fala polonês, mas seja bem-vindo. Eu não sou racista. Muitos, né, me agrediram, mas isso eu não levo, né? Eu não levo nas minhas costas. Eu deixo na mão do nosso pé, que ele que é maior do que nós, porque nós vamos morrer e ele que vai conduzir nossa vida. Tá bom, pessoal? Isso é uma das mensagens que eu vou dar para vocês. Então, quem quiser fazer pergunta aí. Está aberta agora a nossa rodada de perguntas. E se alguém quiser, só cita aí. Bem, Saci, a gente se conheceu hoje mais cedo, né? E eu sou estudante de História e eu vejo que muitas vezes a história do Brasil é apagada, né? A presença dos índios em vários momentos, em todos os momentos, né? Muitos poucos que eles aparecem de fato como protagonistas ou como fazendo parte da história. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, já que tu também está fazendo história, né? É um indígena que está fazendo história e está seguindo aí. Como é que é? Como é que é? Fala de novo. Eu queria que tu falasse sobre como é tu sendo indígena, vendo que os indígenas não aparecem na história do Brasil. Como é que é isso aí? Alguém tem mais uma pergunta? Só fazer Não, tá, vou fazer uma. Ou tu quer responder? Não vou responder. Só para dizer um pouco, quando o país, eu tenho que deixar bem claro isso para vocês, porque a parte, o povo que vieram de outros países para a América do Sul, que é no Rio Grande do Sul, outro estado, já vieram com essa intenção de roubar, explorar um ao outro, que hoje acontece dentro da política do mundo que nós temos hoje. Hoje, quem são os mais fascistas são esses que têm mais recursos, que dão uma cesta básica, que dão algumas coisas em troca Então, já estão roubando da sociedade. Roubam ainda com esse mesmo recurso, roubam e dão cesta básica para a população, para enganar mais. Então, quando eles já vieram de outro país, já vieram com essa ganância, né? Eles já tinham essa ganância entre eles. Tem que estar bem claro. O povo caigangue não aparece muito, não aparece porque eles queriam roubar a língua. Eles não queriam que nós não falássemos mais nossa língua. O povo indígena apareceu de fato, que nós, hoje na minha terra indígena, fala 100% da sua língua. E ficou nos velhinhos. A minha língua ficou no velhinho. Ficou no meio do oco da madeira. O que os guerreiros, os povo caigangue faziam? Eles pegavam o cacique mais velho, que sabia falar, que tinha condições, o nosso pajé era escondido no meio da madeira. E muitos foram mortos. Por que eles tombaram esse pé de Araju? Primeiro eles queriam matar ele, porque os índios pé de Araju não deixavam o Portugal chegar naquela região. Por que eles mataram o cacique? Quando ele tombou, aí houve município, houve, né? Aí roubaram muitas nossas índias também. Nossas índias foram roubadas por Portugal, pelos alguns alemães, né? E foram criados lá fora, né? O que eles fizeram? Eles endoparam
E muitas nossas índias sofreram esse ataque de abuso sexual. E nunca houve injustiça. Até hoje, né, em troca disso, a gente é massacrado. Né? Eu sou ameaçado. Então, essa ganância que aconteceu, que nós não podíamos mais falar a nossa língua, por que nós não aparecemos muito? Então, o que eu quero dizer? Se o povo negro hoje são maioria, eles podem eleger um senador, podem eleger até governo brasileiro, porque eles são maior do que povo branco. Só que também, do outro lado, eles não são unidos. Hoje, o que apareceu de 88 para cá? Hoje, o povo afro, o povo negro, tem acesso à universidade. 88 mudou. Por quê? Porque a Organização Social do Índio se aliou com o povo negro, com o pequeno agricultor, com os professores, e gritaram em 88 pela primeira vez para adequar uma política pública para o país brasileiro. Então, nós estamos fugindo um pouco dessa conjuntura nossa. Por isso que é importante, vocês estão aqui, vocês são o braço dessa juventude, que hoje, se vocês acessaram na universidade, o povo negro, o povo de outro povo, é porque houve um confronto no Congresso Nacional, dizendo, não, pela primeira vez nós vamos colocar nosso direito. Então, sim, né? Hoje o índio tem voz, nós estamos aparecendo em outros países, nós estamos em Brasília, né? Para que o governo facilite, então, um projeto adequado para a população brasileira, não só para índio. Então, quando a gente vai para a estrada, os caminhoneiros, por exemplo, os caminhoneiros trancaram a BR, mas eles negociaram o direito. Por que eles estão quietinhos? Porque eles negociaram. Eles disseram, nós vamos, né? Agora, ficaram com medo quando o Bolsonaro entrou com, né, mais, que ele não manda mais no país. Quem manda lá agora é a empresa. Quantos litros de gasolina agora custa? Quantos litros de óleo custa hoje para nós? Né? Então, isso ninguém quer confrontar. Todo mundo tem medo. Mas quando o Bolsonaro entrou, primeira vez, eu já estava na estrada. Daí muita gente dizia, o Bolsonaro vai te matar, vai te fazer isso. Eu disse, sim, quero morrer, sim, mas eu vou para a estrada. E eu estava lá na estrada. Aí todo mundo ficou quietinho, né? Então, acho que está na hora de nós se aliar, olhar um para o outro, dizer assim, vamos para a estrada sim. Né? Vamos solucionar, vamos defender nossa língua, mesmo a língua que você defende, a língua defende um ao outro, vamos defender. Quem é que quer fazer outra pergunta? Boa noite, tudo bem? Me chamo Luane e eu queria fazer uma pergunta relacionada a como que está a questão do acesso à saúde para a população indígena lá na aldeia. A saúde indígena, né, criamos a especialização que é a CESAI, para cuidar só dos povos indígenas. Criamos, dentro das terras indígenas, com esse novo milênio, de 88 para cá, a mortalidade de índio era muito grande, principalmente nas terras demarcadas que são Guarita, Nonuai, por causa desse envenenamento da terra. Os índios desnutridos morrendo, porque eles bebiam aquela água das fontes e desnutria, secava os pulmões das crianças e as crianças morriam. E aí, através disso, criou a CESAI especializada. Através da luta das populações indígenas, disse, vamos criar um CESAI especializado. Aí criamos uma equipe, que hoje a equipe, com esse novo governo, ele está tirando as equipes dentro das terras indígenas. Então ele já está tirando um direito da população indígena. Outra coisa que ele está querendo criar
municipalizar a saúde indígena, né? Então isso já também está tirando o direito da população indígena. Então isso está ferindo o nosso direito. Por isso que tem que estar claro, né? O SUS não está aguentando nem deles, por exemplo, nem do não indígena, que o SUS foi uma luta de todos. Criou um SUS especializado para cuidar da saúde da população, mas não está sendo feito. Mesmo com o dinheiro, tem um monte de... Que nem eu fico pensando, né? Por que um mosquitinho pode matar uma pessoa, pode deixar as pessoas, né, aleijadas? Por quê? Porque nós não estamos cuidando do nosso ambiente. O veneno vem para o ar, eles apossam onde é que você mora, aposta num lugar e cria mosquito. E nesse veneno, ele está chupando um veneno, daí vai lá e te pica. E você fica... Então, tem que estar sabendo dessa situação, que os médicos não falam para você, mas eu falo, eu sou filho sou neto de um cuiã, né? Aprendi muito com meu avô, como é que funciona, né, a mata, como é que a mata vai produzir para a sociedade. Então, o agronegócio, que eu estava falando antes, ela cria mecanismo e a chuva vem, ele força e chove na cidade, e cria aquele mosquito e tal, e você não sabe o que... E os médicos não explicam porque eles querem receber, né? O financeiro, eles estão interessados no financeiro, por isso que ninguém fala, mas eu falo aqui publicamente, eu falo para vocês antenar nessa situação. Porque se nós não cuidar do nosso ambiente e não encontra o envenenamento da nossa mãe terra, nós vamos morrer tudo. Aquilo que eu falei, nós não vamos durar 60, 70 anos que nós vamos morrer de infarto, não vamos saber, os médicos não vão saber, não, ele morreu de infarto. Pronto, faz o laudo e você está morto. Então, vamos pensando aí. Eu tenho uma pergunta, na verdade tenho duas. Gostaria de você falar um pouco mais do movimento indígena lá na região do Alto Uruguai, onde aconteceu algumas retomadas de terras, e eu queria saber um pouco de que se planeja nessas retomadas de terras. Tu falou um pouco contra o capital, né? Eu queria entender o que vocês planejam, almejam nesses territórios que vocês estão retomando. O que a gente tem um documento do Salembra, né? Quando a gente estava no Grito da Floresta em Nonoai, a gente planejou que tinha um político indígena envolvido com agronegócio. E ele dizia assim, para mim, eu estava coordenando mobilização bem viver da população indígena. Eu estava conduzindo aquele encontro, nós estávamos em mais de 3.000 indígenas no meio da mata. E ele dizia, né, a caça do índio hoje é uma mortadela, um salame que a gente come na cidade e comer bem. Aí eu fui contra meu parente, aquilo que eu estava falando, e a gente tem que estar claro isso, né? E eu falei para ele, poxa, eu estou falando bem viver da mata, da sociedade brasileira, que precisa sobreviver, e você falando de mortandela. Mas a minha caça melhor que eu tenho, na minha área indígena, que tenho manejado isso, na minha terra indígena, é nosso fuá, nossas folhas, né, nossas raízes, que eu como ainda, que eu sei comer isso. E precisa adequar, porque é um alimento saudável que não dá nutrição para nossas crianças, não fica gorda nem magra, mas vai sobreviver, né? E eu tenho esse manejar dentro das terras indígenas. E se eu não planejar isso, né, eu vou acabar com o meu povo mesmo. Vou acabar com vocês, porque eu estou fazendo junto. Então, preciso defender
esse manejo de terra, manejo sem agredir ela, né? E nós tenha falado, como movimento, nessas retomadas eu tenha falado, no Candó eu falo, eu vou em todas as terras indígenas, porque vocês me ajudam a levar eu até lá, porque hoje financeiramente eu não tenho esse recurso, né? Eu não tenho, muitas vezes eu peguei o cara da CESAR e fui socorrer umas famílias indígenas, explicar para eles o que está acontecendo. E você precisa fazer isso. Não, está acontecendo em tal lugar, mas está acontecendo diferente, vamos investigar. Vamos ser companheiros, nós não podemos trabalhar fechado, nós temos que trabalhar com manejamento. É isso que temos que fazer no Estado, né? É pouco, nós somos um pouco aqui, né? Mas se você tiver lá a tua família fazendo coisa errada, ele conduzir para a sobrevivência, eu quero dizer parabéns para aquela família, não do meu jeito, mas respeitar o teu jeito, mas que não agride o ambiente onde é que você mora, né? Eu não quero o teu jeito, no caso, não quero viver assim numa mansão, entende? Porque se eu dormir mal, se você dormir mal, você vai ficar doente, do teu jeito. Agora, se eu dormir mal, é do meu jeito, entende? Então precisa adequar isso, né? Que nem hoje tu disse para mim, né, pega uma coberta e deita, né? Eu disse, não, eu vou ficar tranquilo, não tem problema nenhum, né? Então é do meu jeito. Então precisa respeitar um ao outro, mas sem agredir o ambiente, a terra, nossa mãe, né? Que nós sobrevivemos nela. Então precisa adequar isso. Mais perguntas? Eu queria que tu falasse mais especificamente do processo da retomada lá de Vicente Dutra mesmo, assim, como que foi, como que se deu essa história lá com vocês. Porque tem certos pontos que a gente mapeia como movimento indígena, a gente mapeia onde é que os índios podem viver. Que nem Vicente Dutra, de Santo Augusto até Rio Passo Fundo, era só um território, antigamente. Era araucária, né? Era só, né? E então, nesse sentido, lá é do povo indígena. Nós vamos viver aqui, porque o mesmo que um território brasileiro está sendo mal uso, por exemplo, na Grande Porto Alegre, por exemplo, tem espaço para índio, tem sim. Tem grilagem de latifundiário, tem uns aqui em Porto Alegre que não pagam nem imposto. Ele é dono? Não é dono, não. Agora ele é dono por um político que serve ele aqui, né? Doação de um político que doa, que nem Vicente Dutra tem uma doação. O fazendeiro, por exemplo, que mora em Palmitos, ele comprou de um pequeno agricultor, diz que é pequeno agricultor, foi comprando, virou fazendeiro. Comprou quase o território de Vicente Dutra. 38 hectares ficou dentro da demarcação. O que eu pensei? O que nós pensamos? Vicente Dutra tem 715 hectares e 38 está na demarcação do fazendeiro. Eu disse, eu vou mexer com o agronegócio, vou mexer com ele. Eu não vou mexer com o pequeno agricultor porque ele tem direito. Porque ele cria seus filhos, mal atendido os filhos na educação, na saúde, e vou mexer com grana. Então, quando ele foi para a integração de posse, nós conseguimos duas integrações de posse por ele. Só que a terra é declarada pelo ministro da Justiça e declarada pela FUNAI. E o ministro da Justiça mandou demarcar, e foi demarcado. Então, já é terra indígena. Não tem mais onde ele
correr. Então ele recorreu na 4ª região, perdeu as 2 ações. Hoje, é nessa parte que a gente vai fazer acontecer a alimentação saudável, no caso, né? Então, e outras retomadas estão sendo 38 retomadas, só no Rio Grande do Sul, 38 retomadas. Mas eu não quero que ninguém mexa no meu povo, porque está sendo mapeado pela organização. Nós das organizações, nós mapeamos para colocar nosso povo onde é que eles querem viver. Agora, se tiver outro interesse, né, para isso existe a justiça, e a justiça tem que entender que é o povo que são nativos daqueles lugares, né? Nós somos nativos. Eu me considero um grande porto-alegrense. Eu me considero, né? E além disso, expulsaram, mataram muita gente, né? Mas não vocês. Por isso que nós temos que entender que se nós entender teu direito, o meu direito, quem ganha com isso é nós. Se nós dizer que eu sou índio, que ela é negra, que não vale nada, eu estaria mentindo. Alguma coisa, né? As pessoas sérias. Por isso que nós temos que defender a vida. Então veja essa questão. Sandra? Oi, boa noite. Eu queria saber como é que funciona a língua, né? Como é que vocês ainda mantêm a tradição da língua para as crianças? E como é que é a educação dentro da aldeia? Se tem uma escola, e se as crianças aprendem o idioma, como é que mantém a tradição da língua? Que bom. Que bom se tudo, né? Vejo sim que tem povo negro, né? Meus parabéns a vocês. Vocês falam a língua? Vocês falam a língua ainda? Sim, mas eu tenho uma particularidade, eu sou moçambicano, não sou brasileiro. Você fala a língua então? Que bom. Obrigado. A educação indígena aconteceu assim, ó. De 88 nós criamos um mecanismo para criar-se uma educação diferenciada. E essa educação diferenciada, o Estado brasileiro tem compromisso com os povos indígenas. Aí, o que nós lutamos? Nós das organizações organizamos, vemos aqui no Estado pedir que o Estado brasileiro fizesse escola indígena dentro das terras indígenas. E que contratasse os velhinhos, que falam a língua, até que o educador, né? Mas nós tivemos sim, melhor professor do Estado, que é o Natalino Crespo, que assegurou a língua também em Guarita. Nós criamos em conjunto e estendemos em todas as terras indígenas. E aí foi contratado professores indígenas, que falam a língua, que escrevem a língua, e nós criamos, então, esse mecanismo para permanecer nossos índios. Em primeiro lugar, nossas crianças já saem falando. Fala só língua. Até 8, 9 anos só fala língua. E eles começam a estudar com 7 anos já falando a língua, escreve a língua. Por isso que onde é que eu moro hoje fala 100% a língua, né? Fala Iambré, fala Renglê, Inhê, Iná, né? Então, tem essa língua. Luiz, você tem feito bastante menções à Constituinte de 88, né? Que foi um grande passo. Porém, na Constituinte de 88 não tinha nenhum deputado indígena, né? E você fez parte, ano passado, de uma grande estratégia que foi, praticamente em todos os estados do país, ter candidatos indígenas, né? Gostaria que tu falasse um pouco dessa estratégia, por que dessa importância aí, né?
porque também ano passado, pela primeira vez, teve uma candidata à vice-presidência que era indígena, né? Então, nesse sentido, como como é que tu vê essa questão, né, das conquistas que se teve em 88 até essa estratégia, então, de ter as candidaturas indígenas, qual a importância disso dentro do movimento indígena? Que bom essa pergunta aí. Quero dizer para vocês, foi uma estratégia nossa, pela primeira vez articulada pelo movimento indígena, e sempre nunca sonhei, né, esse candidato. Eu pensava que estava despreparado, porque eu nunca pensei assim, né, que um dia as lideranças iam dizer: ó, Salvador, você vai ser nosso representante. E aí eles disseram: pá, mas você nasceu dentro de 88, criou uma política brasileira enorme. Você é nosso raiz, você vai ser nosso representante. E no outro lado nasceu a Sônia Guajajara, né? E foi para vice com estratégico. E nosso sonho, Sandro, nosso sonho era de cada estado ter representante. Por quê? Aqui no estado do Rio Grande do Sul não tem nenhum índio. E todo político que estão dentro, entre eles se acertam, eles não brigam. Eles se acertam, criam um mecanismo, aprovam, desfaz e aprovam. E um dos estratégias que nós usamos, eu pensei também que eu ia ser eleito para defender essa política que eu estava falando. Igualdade social de cada cidadão, né? E eu aceitei esse desafio, sim, mas com muito estratégico, não para enganar meu povo, não para enganar vocês, para dizer para vocês que vocês têm direito, sim. Eu queria estar na rua com vocês, mesmo assim eu fico na rua. E eu vejo esse desafio, Sandro, que foi muito importante, a deputada federal, que é a Joêmia, que, nossa, para mim, ela é de outro povo, ela é da Amazônia, mas assim, ela me representa. Ela representa o movimento social do povo brasileiro, pelo tamanho que ela está fazendo estrago. Ela é defensor contra Bolsonaro, porque ele está detonando o direito. Então nós pensamos dessa forma. Se eu me elegesse, eu estaria recebendo vocês aqui, ó. Não pelo dinheiro, mas assim, ó, colocar, assim, a dizer para eles: estou criando aqui uma lei e vocês têm que aprovar. Porque ninguém, quando a Sônia entrou, a Joêmia, ninguém não falou mais de índio, ninguém falou mais do negro. Ela, não, vou defender sim. Ela está dizendo não, olho com olho. Ela está disputando, dizendo assim: não, vocês estão ferindo o negro, você está ferindo o direito da mulher. Ela está falando isso. Então, a importância de um índio, importância defensor político, indígena e defensor. Qualquer um de vocês pode ser um defensor, mas precisa honrar sua camisa, honrar a família que precisa de nós, né? Por isso que era importante esse estratégico em cada estado, né? Em Santa Catarina nós tivemos uma candidata, fiz mais de 10 mil votos, né? Acho que foi muito importante em Santa Catarina. Aqui eu fiquei entre 27 candidatos do meu partido, fiquei em 7º lugar, né? Foi o mais votado aí no estado. Me sinto-se tranquilo, né? Por isso que estou aqui com vocês, né?
E no outro lado, eu sou o cacicão ali do Estado, na minha região, né? Eu comando aí mesmo, de fato, eu tenho contato com a Polícia Federal, com o Ministério Público, né? E eu tenho esse desafio e eles têm me respeitado nesse sentido, do jeito da minha pessoa. Porque se eu fizesse coisa errada, eu acho que eu já estava preso, né? Mas eu sempre digo assim, ó, precisa defender essa família, precisa defender esse pequeno agricultor. Então, por isso que esse é um desafio muito importante que eu peguei na minha vida, né? Então, por isso que minha mãe dizia, não estuda mais, tá bom, tu já está falando português, tu vai fazer estrago igual. É isso que a minha mãe dizia, né? Quiser mais uma pergunta aí? Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta em relação às políticas públicas da população indígena. Tá? A gente sabe que, por vezes, elas partem de uma visão não indígena, né? Então, eu queria que tu comentasse um pouco sobre as políticas públicas da população indígena que tu conhece. Essas políticas públicas não é fácil, né, pessoal? Tá. Tem sim, tem recurso, só que é mal gastado num caminho, né? Num caminho ela termina e não chega nas pontas. É isso que eu defendo. Por exemplo, se você tivesse uma família, menos com 20 famílias, por exemplo, se tiver uma família que não está sendo adequada, na política pública, na saúde, na educação, eu ia lá conversar contigo, vamos fazer junto essa estratégia. Porque o governo nunca deu de mão beijada para uma família, nunca na história. Eu quero ver na história se ele já deu uma política pública assim, dizendo assim, tem tantos mil para você gastar hoje na tua família. Nunca fiz isso. Por isso que nós temos que se organizar para isso. A saúde, no ano passado, nós dizíamos, a saúde de qualidade para o povo indígena, para saneamento, não está chegando às pontas. Não está chegando lá, não está chegando nesse... Nós chegava aí, mapeado, nós entregava para eles, está aqui, ó. Por isso que nós estamos aqui. Então, a nossa briga é contínua. Nós não estamos quietos. Ou que nem eu tenho um pessoal em Brasília agora, porque lá na ponta do Paraná, de Santa Catarina, não está chegando uma política adequada. Por quê? O Bolsonaro está dizendo, não dá recurso para a Índia. Tem tantos mil, mas não gasta. Se fica aí atrás da mesa, vai segurando. Aí o que os índios estão fazendo? Agora estão pedindo a cabeça da Sílvia, que é a coordenadora da CESAI, que cuida da saúde indígena no Brasil inteiro. Então, tem 200 indígenas ocupando lá, inclusive estão me ligando, eles querem que eu vou até lá. Mas eu tenho compromisso aqui em Porto Alegre, eu vou ficar uma semana, né? Mas já estou articulando outro pessoal que vão ir, né? Então, eu não estou sozinho aqui, mas eu estou com 6, estou com um monte de índio em contato comigo para poder se localizar para Brasília. Mas assim, a política pública se faz só com movimento. Não tem outro jeito. Não tenha vergonha, quem quiser fazer pergunta aí. Mais pergunta? Eu tenho uma curiosidade de saber, nesses últimos anos, pós o golpe de 2016, que a gente tem tido uma ascensão, né, de pensamento político à direita, né, Bolsonaro é o resultado disso. O que tem mudado nas relações lá, Vicente Dutra, se vocês têm sentido, não em termos de governo, né, e
e as instituições, digamos assim, mas da sociedade mesmo, com as famílias né, que estão em torno, se tem mudado, se tem, enfim, como é que está sendo? Para aí pegar fogo. Tá. Primeiramente, quando a gente se apossou lá, né? Acho que de Vicente Dutra a Aldeia Bonita, o que? Uns 100 e poucos quilômetros, né? Mais ou menos. Quando eu assumi, em 2004, a maior parte dos índios fazia compra em 100 e poucos quilômetros, que lá no município de Vicente Dutra não podia fazer compra, não podia fazer nada, sem autorização do prefeito, sem autorização da autoridade, sabe? Era muito precária para o meu povo. Quando eu fui assumir lá, quando eu vi a precariedade, quando conversei com a minha comunidade, como a gente é muito estrategista, a gente sabe respeitar as pessoas, a gente encaminhou isso, né? De 85, abri um caminho, né? Com credibilidade em Vicente Dutra, onde é que conversei com o secretário com muita calma, né? Eu dizia que a comunidade tem tantos mil para gastar, que eles têm, que eu disse, eles são de precário, mas eles ganham a Bolsa Família, né? Eles, uns são funcionários, uns são aposentados, e eu preciso usar esse instrumento com vocês, compartilhar com vocês, para me poder usar esse crédito para ninguém passar fome em sentido. E no outro lado, quem ganha com isso é o município. Comecei a avançar nisso, né? E aí, primeiramente, eles queriam comprar 800 cestinhas para colocar uma cuia e uma térmica, né? A prefeitura queria me pagar, naquela época, 15 pila por cestinha, tal, né? E acabamos se organizando, a gente focou nisso, minha comunidade começou a se organizar e nós fomos. Eu disse, em primeiro lugar, prefeita, eu quero que você doe uma caçamba aí para nós puxar nosso cipó. Aí depois a gente vai fazer Aí, com 15 dias, nós terminamos 800 cestinhas, né, para fazer doação. Daí eu disse, prefeito, nós não vamos te cobrar nada, mas desde que você compartilha com nós os nossos direitos. Para conquistar o coração desse inferno lá, que estava lá. E começamos, né, a se articular nesse sentido. E trocou de prefeito. No momento que trocou de prefeito, eles criaram uma pistolagem lá dentro do empreendimento, que temos mais de 300 casas, né, que não podia mais vender artesanato, que não era terra indígena, os caras diziam que tinha que expulsar os índios e tal, né? E certo dia, no sábado, os caras começaram a atirar nos índios, né? E nesse meio tempo eu autorizei, né, 30 homens bem equipados, cercamos o homem, cercamos as pessoas e conseguimos prender. Conseguimos prender os pistolagens deles, prendemos até a arma deles lá dentro, né? E acabamos fazendo aquela desgraça, né? O pessoal fizeram desgraça, massacraram eles, deram pau neles, cortaram em pedaços e jogaram na frente da polícia, né? E percutiu daí, né? Aí que entrou o Luiz Carlos Rai, né? Esses índios têm que sair expulso. O Alceu Moreira também se meteu, né? Não é terra indígena e tal, né? E começaram, né, a dizer que o índio não presta, o índio não vale nada e tal, né? Aí foi para a imprensa, né? Hoje, Vicente Dutra é uma pobreza do cão. Todos eles trabalham com cuia e nós trabalhamos com o nosso artesanato. E hoje nós gastamos mais de 150 mil reais por mês no município de Vicente Dutra. Nós colaboramos, né?
E nós temos direito, sim. O seu Luiz Carlos Sainz está falando isso, que ele dá um pedaço de terra para vocês que ele usa hoje. Aí comecei a abrir a boca também, né? Porque a gente sabe onde é que ele tem terra, né? E comecei, né? E hoje, até hoje, eu sou, por exemplo, sou condenado com isso, né? Ganhei na primeira instância, na segunda instância também ganhei, né? E agora no último eles entraram com outro argumento e nós recorremos, dizendo que nós invadimos, e eu dizendo, né, a terra é demarcada e nossa. Agora, se os caras apanharam lá, o problema é deles. Aí entregamos a arma para a polícia, fizemos registro de ocorrência e tudo, nós se protegemos. Mas assim, mesmo assim, eu no caso, sou um dos mais ameaçados na região, né? Por causa desses políticos que estão lá mentindo. Tem que fazer um grupinho, vocês têm que matar o cacique, vocês têm que fazer isso. Está acontecendo isso lá. Só que a gente eu não vou me perder por causa disso. Eu vou continuar firme, né? E se organizaram, mas fecharam, eles usaram o trator para expulsar nós de lá, né? E também começamos a se organizar, né? E não conseguiram passar de nós, né? Então ainda tem essa maldita política mentirosa no meio dos pequenos agricultores, né, que ficam mentindo para eles que os índios vão sair, sim, vão sair de lá, que não é terra deles. Isso está principalmente agora na entrada do Bolsonaro, né? Então isso incomoda a população indígena, né? Mas nós estamos firmes, né? Isso não vai incomodar nós. Tem mais um aí? Não tem? Eu quero dizer para vocês, né, Tupé, Ninguém, Mungane, Ayakar, Tendei, Concar, em Fog, Tapoim, Bug, Ninguém, da Muhara, em Ta, Yakukminka, Yaknawan Shon, Ganate, mas Shon, Ganda Poim, Bug, a contra que Ganate, em Guard. Vocês entenderam? É muito difícil, né? E foi muito difícil de aprender a língua portuguesa, né? Eu estou dizendo para vocês, boa noite para vocês, vão com Deus. Deus ilumina o caminho de vocês, né? Todos vocês, para que o governo brasileiro olhe um pouco para as pessoas sofridas, buscando solução, mas nós juntos vamos abraçar um ao outro, nós seremos mais fortes. Estou falando isso. Vão tudo com Deus. Meu obrigado a todos. Gente, em nome do NIT, em nome do museu, agradecer a presença de todos e convidar vocês para o nosso próximo encontro, nosso terceiro encontro, que vai ser no dia 23 de agosto, no mesmo horário. E o nosso convidado da vez vai ser o André Benites, da etnia Imbia-Guarani, que encabeça a retomada de Maquiné. Então, a gente se vê de novo dia 23 de agosto. E obrigada pela presença de todos.